vez. Essa e essa. Pronto. Mas só isso? Só isso, ou melhor, só isso, mais engenho e arte. E não tem palco? Não, o palco tradicional não. O palco era aqui mesmo, aqui, bem aqui no centro. E ainda é, hein? Sempre foi assim? Sempre, desde o primeiro espetáculo que foi realizado no salão de museu, e depois em residências, em clubes, em fábricas, em quadras esportivas, onde desce. Era um espaço central rodeado por dezenas de cadeiras, ou centenas, conforme a necessidade, né? E apoiado nessa ideia é que o Zé Renato construiu o próprio teatro lá na rua Teodoro Banha, onde iria acontecer uma das maiores revoluções da história do teatro brasileiro. No Teatro de Arena. É, Bibi, no Teatro de Arena. Uma verdadeira revolução em matéria de texto e de espetáculo. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a apatia mais doce da vida na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos cantos, na pia, na casa dos homens, de vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Arranca a vida, estufa a veia e pulsa, 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 pulsa mais, quero mais, nem que todos os barcos recolham ao cais, que os faróis da costeira me lancem sinais. Vivi, preste atenção. A história do Arena começa em 1953, ou melhor, ainda um pouquinho antes, dentro da Escola de Arte Dramática, que nessa época ocupava sua segunda sede, ali nos andares superiores do TBC. Mas o que estava acontecendo mesmo nessa época? Mas você esqueceu do telejornal da história? A história me cansa. Mas não é possível. Alô, videotape! Alô, vamos recordar um dos últimos programas, aquele de 50 a 54, tá? Mas se ali é nada mesmo, hein? Imagine, a história me cansa. Em 1950, Getúlio Vargas vence as eleições para presidente e retorna, consolidando o populismo no poder. Acirra-se a luta política no confronto de duas posições antagônicas. De um lado, há os que desejam a internacionalização da economia brasileira, e de outro, os que defendem a emancipação econômica do país sem vínculos com grupos estrangeiros. Ainda em 50 tem início a Guerra da Coreia, com grandes efetivos de tropas norte-americanas desembarcando no continente asiático. 1951. Churchill é reeleito na Inglaterra e dá a vitória aos conservadores. Em São Paulo é inaugurada a primeira Bienal de Arte sob o comando de Titilo Matarazzo. Ainda em 51, o TBC, Teatro Brasileiro de Comédia de São Paulo, comemora o seu 3º aniversário com a encenação de A Dama das Camélias. 1952. O general Dwight Eisenhower é eleito presidente dos Estados Unidos. 1953. A União Soviética anuncia a morte de Joseph Stalin. Jânio Quadros é eleito prefeito de São Paulo. O filme de Lima Barreto, O Cangaceiro, ganha um prêmio no Festival de Cinema de Cannes.
1954. Carlos Lacerda sofre atentado na rua Toneleiros, no Rio de Janeiro. A guarda pessoal de Getúlio Vargas é envolvida e eclode grande crise político-militar. Em agosto daquele ano, Vargas comete o suicídio. Ainda em 54, Akira Kurosawa filma Os Sete Samurais, Elia Kazan dirige Sindicato de Ladrões e Federico Fellini dirige na Itália La Strada. A cidade de São Paulo recebe a visita de Jean-Louis Barrault e as apresentações de Tamara Tumanova. Telejornal da História volta a qualquer momento. Permaneça atento. Obrigado, cara. Zé Renato, por favor, nos conte os primórdios do Teatro de Arena. Bom, nasceu praticamente de pesquisa de aula, pesquisa de classe, quando nós éramos alunos da Escola de Arte Dramática de São Paulo ainda. Tentamos descobrir um texto que se adaptasse a esse tipo de linguagem, que formalmente era nova para nós, e que respondesse a uma série de inquietações. Por exemplo, como éramos muito jovens, contestávamos tudo que se fazia em teatro. Então, a utilização pelo TBC, por exemplo, de grandes recursos cenográficos, a utilização de iluminação riquíssima, requintada, de grandes recursos, vamos dizer, cênicos que exigiam dinheiro e tal. Então, discutíamos o que era mais importante no teatro e sempre se chegava à conclusão de que, naturalmente, o texto era o mais importante. E esse texto despojado era o que a gente pretendia apresentar na arena. O despojamento do espetáculo era o que a gente buscava esteticamente, intelectualmente no arena. Você, então, era aluno do 3º ano da Escola de Arte Dramática. Exatamente. Houve algum tipo de informação que moldou a sua ideia para o Teatro de Arena? Bom, a gente discutia muito com os professores na época sobre formas de teatro que no mundo estavam tendo aplicação. Discutimos teatro russo, teatro americano. Naquela época o Décio Almeida Prado, que era professor, até nos emprestou um livro que falava sobre experiências de teatro de arena feitas nos Estados Unidos, de uma autora, Margot Jones, onde ela contava várias coisas sobre a maneira de fazer teatro de arena, a experiência de arena nos Estados Unidos, e falava uma coisa que nos interessava profundamente, é que o espetáculo feito em arena custava sempre 10% do que custaria em palco normal. E naquela época o TBC estava fazendo uma peça de dois espetáculos em um ato. Uma delas era uma peça de Tennessee Williams, Lembranças de Berta. Nós pegamos da mesma coleção uma peça de Tennessee Williams chamada O Demorado a Deus, que é da mesma linha. E fizemos a primeira experiência de teatro de arena. Foi uma experiência escolar, mas que custou menos do que 10% do que havia custado a montagem do TBC. Então, a peça escolhida foi Demorado a Deus, de Tennessee Williams. E o trabalho era em equipe. Uns cuidavam das roupas, outros já ficavam preparando a iluminação, outros cuidavam da sonoplastia, outros ficavam tomando ensaio, a direção ficou com o Zé Renato, e nós fomos preparando e apresentamos ali nas dependências do Teatro de Arena o primeiro espetáculo em arena. Isso em que ano? Isso foi em 1950. Em 1951, em abril de 1951, de tal forma tinha agradado essa primeira apresentação que foi arranjado para apresentarmos esse espetáculo já para público no saguão dos Diários Associados, na Rua 7 de Abril.
E já então com iluminação e cadeiras em volta. E o Teatro de Arena continuou a ser apresentado. Nessa ocasião estavam lá, batalhando Sérgio Sampaio, que era um entusiasta, Flávio Gonçalves, Moná Delacy, Geraldo Mateus, Torlone, Lucila Curban. E então assim o Teatro de Arena teve o seu nascimento. Depois nós começamos a apresentar profissionalmente esse elenco em vários locais que se apresentassem, fábricas, escolas, até casas de família a gente fazia espetáculos. Mas tinha uma sede, tinha uma apresentação inicial que era sempre feita, uma temporada curta, no Museu de Arte Moderna em São Paulo, que o Titilo Matarazzo nos cedia gentilmente. Diante da tradição do palco italiano, o que era para você, ainda aluno da Escola de Arte Dramática, dirigir um elenco que tinha que trabalhar para todas as direções? Em primeiro lugar, era um desafio extraordinário, excepcional. E também eu não precisava imitar ninguém, porque ninguém fazia teatro de arena naquela época, no Brasil. E então era sempre a sensação de que nós estávamos fazendo alguma coisa nova, revolucionária. E isso nos dava uma certa medida da importância do trabalho que a gente estava fazendo. Não apenas formalmente, mas também esteticamente, com o despojamento que éramos obrigados a nutrir o nosso trabalho. Realmente eu me sentia um desbravador, assim. Eu ficava muito feliz com isso. E o pessoal que fazia teatro conosco também, a gente procurava sempre analisar o trabalho. E na realidade, posteriormente, amadurecendo mais, a gente viu que não havia muita diferença entre a maneira de representar em arena da maneira de representar em palco italiano, isto é, representar certo. Então não havia profundas diferenças, a não ser aquela necessidade de profundidade, de análise de texto, de conhecer muito bem o personagem, encontrar os relacionamentos corretos e tal. Mas para mim era principalmente uma grande aventura, um grande desafio que se enfrentava naquela época. E foi uma experiência extraordinária. Porque representar teatro de arena é representar, sabe? Porque você é tomada. Você é tomado, porque todo ator tem consciência de quando ele pisa no palco, embora tenha aquele espaço entre ele e a plateia, que vem da plateia um fluxo vital que envolve o ator e o faz se projetar. Que é uma coisa muito engraçada. O ator é uma pessoa comum, certo? Eu, você. Mas quando ele está em cena, é como se ele estivesse incorporado. Todo ator sabe disso. De tal maneira que, se por acaso acontece um imprevisto, cai uma cadeira, desmonta um cenário, qualquer coisa, ou é uma taquicardia, é como se quebrasse um transe. O verdadeiro ator em cena, ele está em transe. Entende? Agora, teatro de arena, você tem que multiplicar isso por 1000, porque a voltagem é ali. Você está cercada por esse fluxo vital que vem a você. Então você vive da maneira total, absoluta. As costas, os braços, os olhos, a boca, o olhar, a projeção e tudo. Não há como fugir. Você está sendo engolfada pelas pessoas que te cercam. Quais eram as características do grupo do Teatro de Arena? Havia alguma inquietude, havia alguma proposta claramente definida? Não nesse sentido, vamos dizer, fazer um grupo experimental, um grupo, vamos dizer, podemos usar essa underground, uma novidade experimental, não. Era uma ideia velha que já estava brotando há muito tempo na cabeça do Zé Renato. Ele queria fazer um teatro mais econômico, com possibilidades de viajar facilmente e de ser levado em qualquer lugar, incluindo fábrica, clubes, e qualquer, até restaurantes, se fosse o caso, não?
Então, tanto que não tinha que, era mais pegar elementos novos e fazer. A primeira peça foi uma comédia boulevard, sem maiores pretensões, muito engraçada, e, quer dizer, nesse sentido não tinha, vamos dizer, uma fundamentação intelectual ou inquietante maior. Nesta época, alguém do grupo já trazia o problema de discussão de uma dramaturgia brasileira ou vocês não se preocupavam com isso? Nem um pouco, não. Nesse sentido, não. Era mais a formação de um grupo que pudesse fazer peças seguidas, mas sem um estudo mais profundo de uma realidade brasileira, dramaturgia brasileira, uma coisa assim. Tanto que você vê, era muito eclético a escolha das peças, não? A primeira era uma comédia, a segunda também Tennessee Williams com Martins Pena, depois Marcela Char. Era mais a montagem do espetáculo bem feito, bem dirigido, sem uma preocupação de vamos dizer, encontrar uma dramaturgia brasileira, que este é um segundo estágio do Teatro de Arena. Bom, agora eu acho que está claro. Está. Recordando, o Teatro de Arena iniciara suas atividades em 1953, sob a orientação de Zé Renato. Agora repita comigo. No princípio, o Teatro de Arena apenas procurava uma fórmula mais econômica para as diretrizes do TBC. Uma fórmula mais econômica para as Diretrizes... Ah, isso é muito didático. Antes didático do que não ter critério, né? Você é muito radical, meu amigo. Mas você que é uma pequena burguesa... Eu, pequena burguesa? Sim. Não, cara, não vamos discutir, vamos aprofundar do ponto de vista Dialética, ideológico. dialeticamente, Entendeu? Não, tem que ir às raízes, tem que buscar lá dentro. Não, assim não, meu cara. As suas raízes são justamente a burguesia. A burguesia, Não, não me paternalizando agora, não. Não. Quando você decide construir uma sede para esta vivência já constante de teatro em Arena? Bom, nós andávamos procurando um local onde a gente pudesse estabelecer uma sede permanente nossa. Nós nos apresentávamos principalmente no Museu de Arte Moderna, com cadeiras emprestadas pelo Bizzarri, no Círculo Italiano, que era no mesmo prédio, os diários associados. Nos apresentávamos em fábricas, em colégios, aqui e ali. E uma vez nós estávamos namorando um local na Teodoro Baiman. Vimos uma loja vazia ali que tínhamos muita vontade de fazer um espetáculo ali. Nessa ocasião já estávamos apresentando nossa terceira temporada com uma peça chamada Uma Mulher e Três Palhaços. E nessa ocasião, isso foi em 55, se não me engano, o presidente da República ouviu falar da gente, Café Filho ouviu falar da gente de alguma maneira e nos pediu que fizéssemos um espetáculo no Rio de Janeiro para ele mostrar ao Ministério da Educação e tal, no Palácio do Catete. Mandou um avião especialmente da FAB nos buscar. Aliás, o coronel, naquela época que dirigiu o avião, ficou muito chateado de buscar esses cômicos em São Paulo para trazer para o Rio. Ele só ficou menos aborrecido quando viu que uma das cômicas era a Eva Vilma. E nos mandou buscar especialmente em São Paulo e fizemos uma apresentação montada no Palácio do Catete, numa sala do Palácio do Catete aqui no Rio de Janeiro. A repercussão foi tão grande, foi a primeira vez que a gente saiu na revista Manchete, por exemplo, e jornais do Brasil inteiro cobriram esse acontecimento. Nós ganhamos uma tal importância para nós, de repente,
que apareceram algumas pessoas que se prontificaram a nos ajudar em São Paulo a montar uma sede definitiva. E foi assim que a gente, de repente, quando voltou a São Paulo, depois dessa aventura no Palácio do Catete, onde a gente apresentou Uma Mulher e Três Palhaços para toda a política da época, para todo o ministério da época, Café Filho liderando a presença ali, e nos contando o último ano da vida do Getúlio, onde o Getúlio morrer, etc. Foi graças à repercussão desse fato que a gente conseguiu apoio financeiro para montar aquele teatro que existe até hoje na Teodoro Baiman, 94. O Teatro de Arena, esse grupo que formou o Teatro de Arena, eu acho a importância desse grupo e dessa época é que no teatro brasileiro nós tínhamos na nossa formação, depois das bases longínquas, então convém falar agora, nós tínhamos os comediantes do Rio de Janeiro e o TBC, que foi a grande escola, a grande sedimentação e que trouxe os grandes mestres estrangeiros que nos ensinaram a maioria das coisas que sabemos. O Teatro de Arena, ele foi, e me lembra muito isso José Renato sempre, a arrancada para pisarmos na nossa realidade, para sedimentar a realidade, o teatro realidade brasileira, teatro brasileiro. E esse grupo que fundou o Arena foi então um grupo intermediário entre os mestres italianos e foi o grupo que levantou a bola para que viesse o grupo que incestou, que é o grupo que ocupou o Arena depois da formação e que foi o surgimento dos nossos grandes dramaturgos. Guarnieri, Vianinha, Paulo Pontes e por aí vai. Ou seja, a sedimentação do teatro brasileiro. Ao terminar a escola, participei com o Zé Renato e mais o Jorge Fischer e mais duas figuras que não são do teatro propriamente dita, da confecção física do primeiro Teatro de Arena de São Paulo. Confecção física, eu sei, chamo aquilo da gente construir efetivamente com as mãos aquela arena, construir aquelas arquibancadas, fazer as instalações elétricas daquele teatro que até hoje está lá com o nome de Eugênio Kuznet. Participei daquilo e fui chamado pelo Celli, pela Tony e pelo Paulo para vir para o Rio administrar a companhia deles, não mais já na parte artística, aí já na parte administrativa. Mas essa época do Teatro de Arena foi uma época muito importante para a gente. Era a experiência de um teatro muito mais livre, né? Onde o lado formal do teatro, ou do teatrão, como se diz hoje, estava um pouco desmanchado. Você tinha que existir como ator de maneira muito mais absoluta. Você era examinado de qualquer ângulo, né? Você era o ator que era visto de todos os lados. Você era cercado pelo público. Você tinha que estar muito mais atento à tua concentração de representação. Você não tinha pausas. Como num teatro de palco, você pode respirar, ficar de costas ajustando para o público e parar de representar. Se você sente dificuldade de respirar, se você cansou, se você esqueceu uma frase importante, o Teatro de Arena não tem nada disso. Não tem costas. Está sempre de frente para alguém. Você imagine que há pelo menos 2 séculos que o teatro brasileiro sempre era representado à maneira italiana, isto é, de um lado a plateia, do outro lado os atores fechados dentro do palco, com uma cortina, assim por diante. De repente, essa situação se inverte. Os atores são colocados ao centro e os espectadores são colocados à volta, de maneira que os espectadores estavam sempre se enxergando do outro lado da arena. Essas dificuldades todas, de forma que no início, inclusive, era necessário explicar ao público do que se tratava. Era uma experiência inteiramente nova no Teatro Nacional. E o Zé Renato, então, teve que lutar muito até conseguir que o público aceitasse essa nova maneira de representar, que modificava completamente as relações dos atores em cena. Eles tinham que representar não só de frente, como estavam acostumados, mas também tinham que representar de costas, porque havia um público em torno de todos eles.
Quais as características artísticas desse período inicial? Elas não haviam ainda se definido com clareza. No fundo, o repertório era mais ou menos o mesmo do TBC, apenas em nível um pouco mais modesto. Apresentava-se, por exemplo, quando queria fazer um drama, peças de Pirandello, que era um dos autores no Brasil do momento, embora já fosse um tanto ultrapassado fora do Brasil, mas era ainda o momento da revelação do Pirandello. Ou se apresentava, vamos supor, Tennessee Williams, que era o grande sucesso do teatro americano. Tudo isso entremeado com comédias mais leves que se buscava no repertório em geral europeu, ou às vezes também com tentativas já de autores nacionais, mas tentativas ainda muito incipientes. Como é que o grupo do TPE liga-se ao Teatro de Arena do Zé Renato? Em primeiro lugar, a estreia do TPE com a Rua da Igreja foi no Teatro de Arena. Estava o Teatro Permanente mesmo, né, que foi o primeiro Teatro de Arena permanente da América Latina, lá no Theodor Bauman. Ele foi inaugurado em 55. Né? A Arena existia desde 52, mas o teatrinho só foi inaugurado em 55. E, evidentemente, quer dizer, o pessoal todo jovem também, né, recém-formado, né, da Escola de Arte Dramática, a primeira turma de formar na Escola Dramática, todo mundo jovem e tal, evidentemente que surgindo no TPE, nós tivemos a maior colaboração, né, do Teatro de Arena. Estreou lá. Agora, o pessoal do Arena, e particularmente o Zé Renato, começou a ver no TPE a possibilidade de ter um elenco jovem de suporte em cast, né, que seria muito útil para o Arena. Não só para a juventude do pessoal, que ele percebeu que era uma turma muito ativa, muito dedicada, que trabalhava o dia inteiro, né, que tinha uma determinação muito grande, isso era importante, né? Seria um sangue novo mesmo, né, porque desde 52, teatrinho e tudo mais, seria um sangue novo, gente jovem, uma maneira de pensar diferente. E o Arena teria a possibilidade também de possibilitar ao TPE a execução do programa dele. Nós não tínhamos material para isso, então a Arena daria para nós refletores, o quadro de luz, enfim, o material necessário para realizar os espetáculos que nós quiséssemos fora, e, em contrapartida, nós funcionaríamos no Teatro de Arena como um suporte em casa. Como foi a sua experiência no Teatro de Arena de São Paulo? Bom, experiência direta nenhuma. O Teatro de Arena estava sendo dirigido por um aluno meu da Escola de Arte Dramática de São Paulo, o José Renato. Quando um grupo, Guarnieri, Vianinha e outros, que havia acabado de fundar uma seção paulista do Teatro Estudante, Pascoal, veio me pedir conselhos em matéria de repertório, etc. e tal. E resolvemos escolher uma longa peça em um ato, de um autor irlandês, o Lennox Robinson, intitulada A Rua da Igreja. Eu assisti à parte dos ensaios, dei alguns conselhos e arranjei para que eles pudessem atuar no Teatro de Arena de José Renato. E nós tivemos, então, uma ajuda fabulosa, logo inicial, que foi do Ruggero Jacobi, que era um dos diretores que vieram da Itália, diretores italianos, que vieram para trabalhar, para dirigir o TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia. E o Ruggero, que sempre teve uma visão muito mais adiante, né, do seu tempo, do seu momento, né, ele percebeu que realmente do Teatro Político do Estudante podia sair alguma coisa de importante para o teatro brasileiro, que ele torcia muito para a existência de um teatro verdadeiramente nacional. Eu acho que foi o primeiro homem também a questionar o próprio trabalho do TBC, do qual ele participava, mas que ele questionava. Foi um homem que descobriu Gonçalves Dias como um verdadeiro autor teatral, né? Ele descobriu que Gonçalves Dias podia ser montado, que podia ser compreendido, podia ser querido. Foi ele.
e descobriu também que tinha uma juventude que podia dar alguma coisa. O que pretendiam os estudantes ao entrarem no Arena? Eu tenho a impressão que o primeiro interesse deles era realmente estabelecer contato com um grupo profissional. Eles dificilmente teriam possibilidade, eu creio, com o pessoal do TBC, porque talvez a orientação era outra, talvez a abertura era diferente. Conosco, a informalidade dos nossos espetáculos os atraía mais também. E o contato era mais no mesmo nível de idade, inclusive. Então eu acho que eles se sentiram atraídos porque eles de uma certa maneira, nós falávamos a mesma língua que eles, nós nos entendíamos melhor. Posteriormente, nas discussões que se seguiram, nós encontramos também uma linha de popularização de teatro, uma tentativa de fazer teatro para um público que frequentava menos assiduamente as salas de espetáculo. Mas também para estudantes, a discussão dos próprios problemas dos estudantes e principalmente ideias que se concretizaram posteriormente, a discussão da realidade brasileira que a gente atravessava, a discussão dos problemas econômicos e políticos que o Brasil atravessava. Décio, o que aconteceu após a fusão do Teatro de Arena com o Teatro Paulista do Estudante? O Teatro Paulista do Estudante, desde os seus tempos amadores, já tinha sempre uma inflexão um pouco mais política e um pouco mais para a esquerda. No início, essa influência não se manifestou. Podemos dizer que, de início, o Arena, que predominou o espírito do Zé Renato, apenas de fazer um teatro de diversão, de qualidade. Mas eu acho que, aos poucos, a influência do Guarnieri, do Vianinha, daqueles todos jovens elementos, bem ligados à política estudantil e bem ligados também à política nacional, pouco a pouco, então, a influência desse grupo foi aparecendo, foi modificando e foi dando à Arena a sua fisionomia definitiva, a fisionomia que tornou famoso o grupo no Brasil todo. Uma cidade aterrorizada por gangues rivais. This is our town. E um perigoso forasteiro no meio do fogo cruzado. Their story goes a little something like this. Sukiyaki Western Jungle com Quentin Tarantino. Ambição. Genuine way. Go Russian. Desejo. Vingança. Nesta segunda, 00:30. See you in hell. Na Mostra Internacional de Cinema na Cultura. Lucky me. O Dia do Índio está chegando e no Doc TV você vai conhecer os Umbiá Guarani. Quem são? Como vivem? Nós temos que morar aqui, vender o nosso artesanato no centro para sobreviver. Suas crenças, sua arte e sua luta pela terra para sobreviver. Que tentem brigar mais pelos direitos dos índios, né? Que venham ser reconhecidos os direitos deles lá dentro da aldeia, para que eles permaneçam lá. Na madrugada de segunda para terça, 3:30. Arquitetura, a arte barroca dos artistas brasileiros do século XVII. Um importante fragmento da história da arte no Brasil. Quarta, 1:30.
Está entrando no ar uma nova edição do TH, o já consagrado telejornal da história. 1956. Juscelino Kubitschek toma posse como novo presidente do Brasil. É o ano em que João Cabral de Melo Neto escreve Morte e Vida Severina e em que morre o dramaturgo alemão Bertolt Brecht. O general Dwight Eisenhower é reeleito presidente norte-americano. Enquanto isso, JK abandona o projeto de sociedade de Vargas, inspirado em formas de nacionalismo populista. É neste período que se define o início da internacionalização da economia brasileira. 1957. Oscar Niemeyer e Lúcio Costa começam a realizar o planejamento da nova capital, Brasília. Como consequência, Juscelino obtém grande mobilização nacional em torno de um objetivo não ideológico, retirando de seus discursos à nação qualquer ideia de conflito na sociedade. Ainda em 57, elege-se prefeito de São Paulo Adhemar Pereira de Barros, que em estilo populista anuncia sua pretensão política de voltar a disputar suas eleições para governador. Em 57, inicia-se no cinema o movimento da Nouvelle Vague. Os russos lançam ao espaço o primeiro satélite artificial, o Sputnik. E no Teatro de Arena de São Paulo, estreia Marido Magro, Mulher Chata, de autoria de Augusto Boal, que se transforma em fracasso de bilheteria. Telejornal da História volta a qualquer momento. Permaneça atento. Feita esta fusão com o Teatro dos Estudantes, até então secundaristas, qual o repertório que o Teatro de Arena passa a apresentar? Bom, a partir daí a gente pôde tentar peças principalmente com maior número de intérpretes, em primeiro lugar. E nessa ocasião, a gente estava tentando um grande ecletismo de direção de repertório. A gente estava pesquisando mesmo, procurando saber qual seria a nossa direção. Então, havia uma grande variedade de orientação. Nós fizemos, a partir daí, por exemplo, nós tentamos fazer clássicos. Fizemos um Molière, Escola de Maridos, com todo o grupo do Teatro Paulista dos Estudantes participando e com atores profissionais em alguns papéis principais. Fizemos peças policiais, fizemos peças americanas, peças de boulevard. Nós tentávamos assim um ecletismo de repertório na procura de uma direção, até encontrar a possibilidade de uma direção. O Vianney e eu, nós já tínhamos nos profissionalizado. Que nesse período nós chegamos à conclusão que era isso mesmo, quer dizer, descobrimos que era o teatro que a gente queria fazer. Quer dizer, foi uma experiência boa, muito boa, porque foi um vocacional para nós, esse período com o TPE. Não, o negócio é ser profissional, discussões intermináveis, inclusive com um preconceito, inclusive para o profissionalismo, né? Preconceito errado, né? Claro, como todo preconceito. E depois de muitas discussões nós resolvemos então nos profissionalizar. Então nós nos saímos do TPE, deixamos o TPE com a Beatriz Segal e outras pessoas já vinculadas com o trabalho do TPE, que podiam levá-lo para adiante, e nós resolvemos então enfrentar o teatro profissional. Isso porque nós chegamos à conclusão que o trabalho teatral mesmo em si, quer dizer, como expressão, era muito importante e que a gente podia realizar essa meta maior também já no campo, vamos dizer, de um teatro profissional. Então, nós achamos que isso era muito importante, tão importante quanto as nossas realizações no movimento estudantil. Então fomos para lá e fizemos algumas peças. Quais? Nós estreamos ambos, Vianney e eu, com o Escola de Maridos, do Molière. Depois nós fizemos algumas comédias, que era a linha do Teatro de Arena, né? Comédias classe B, realmente, negócio puramente digestivo, tudo mais. Mas o teatro sentia a necessidade de sair
desse nível, né? Sair desse trem, né? E o Zé Renato, então, resolve, por sugestão do Sábato Magal, de contratar este rapaz, que era o Augusto Boal, mas que para nós era Augusto Boal, porque ele vinha dos Estados Unidos. O José Renato queria mais um diretor para dividir com ele o trabalho do Arena. Ele sozinho sentia que não dava mais conta do recado. Era muita responsabilidade de administração e a direção artística. Como ele não tinha condições de convidar uma pessoa de São Paulo para dividir com ele essa responsabilidade, ele me pediu que indicasse o nome do Rio de Janeiro. Eu cheguei a falar com ele em várias hipóteses. Eu não me lembro bem de todos os nomes, eu me lembro de João Bittencourt, me lembro de Geraldo Queiroz, me lembro de Léo Juse e do Augusto Boal, que me havia telefonado há pouco tempo do Rio de Janeiro, dizendo que havia chegado dos Estados Unidos. Nós éramos amigos desde o Rio de Janeiro, onde eu fui apresentado a ele pelo nosso comum amigo Nelson Rodrigues, e o Boal estava querendo um trabalho. O Zé Renato me pediu então que dissesse assim, bom, se você tivesse de escolher, qual seria a pessoa? Pelas circunstâncias todas, eu acho que a pessoa indicada no momento é o Augusto Boal, que quando veio para São Paulo, aceitou o convite, eles logo se acertaram, ele quis fazer um repertório de natureza cultural, dentro da melhor tradição mesmo do teatro inglês, tanto assim que ele montou o Júlio Pavon do Sean O'Casey, que é um dos grandes dramaturgos modernos de língua inglesa e mesmo universais, e a preocupação era com repertório de qualidade, mas sem nenhuma preocupação especificamente nacionalista ou nacional. Mas que para nós era Augusto Boal, porque ele vinha dos Estados Unidos. E nós não conhecíamos nada, então está vendo, né? O Brasil é incrível, né? O Brasil está sempre vendido aí, quer dizer, estão querendo impingir para nós o diretor americano. Nós não podemos aceitar isso, tem diretor brasileiro aí, que Augusto Boal, coisa nenhuma. Aí aparece um dia no Teatro de Arena, o Augusto Boal, com um jeito de cowboy, mas falando assim, aquele carioca dele, né? Aquele jeito, não tinha nada a ver com o americano, tudo mais, então, aquela coisa. Imediatamente ele resolveu dar toda a mão forte para o elemento mais jovens, que éramos nós, do elenco, e a partir dali nós montamos o Ratos e Homens. Foi a primeira direção do Boal no Arena, e que marcou um trabalho muito interessante no sentido de pesquisa de interpretação, que nós também discutimos muito o fato do que seja esse negócio de interpretar e tal. Então, pela primeira vez, fazendo laboratório mesmo para valer, na procura do que fosse o homem brasileiro da rua, quer dizer, baseado nisso mesmo, né? Baseado na observação, procurando ter uma perspectiva popular, embora a peça fosse uma peça americana, mas uma peça do Steinbeck, uma peça que tratava do camponês americano e que permitia, de uma certa maneira, né, limitadamente, mas permitia esse tipo de pesquisa e esse tipo de interpretação. Como trabalhava Augusto Boal, o diretor de Ratos e Homens? Foi uma experiência extraordinária com este jovem Augusto Boal, porque, de uma certa forma, nós estávamos habituados com alguns diretores que nos ensinavam como interpretar. E Augusto Boal veio com uma nova técnica. Para mim foi assim impressionante, porque ele dizia: olha, você tenta achar um pouquinho mais, procura um pouquinho mais. Ele não dizia como é que era, ele deixava uma liberdade de criação muito grande, e parecia que ele estava assim permanentemente tentando afinar o instrumento, porém não tirando a criatividade do ator. O laboratório foi o seguinte, que a primeira peça que esta equipe montou na Arena não era brasileira, porque nós não tínhamos peças brasileiras que pudessem servir à intenção de criar um teatro brasileiro. Então nós montamos foi Ratos e Homens, do Steinbeck,
E o que é que nós fizemos? Fizemos um laboratório de interpretação. O laboratório de interpretação, utilizando técnicas de Stanislavski, nos ajudava a criar um estilo brasileiro realista de interpretação. Quer dizer, o Stanislavski, como ele não dava uma cartilha, e como para ele o importante, e para o sistema Stanislavski o importante é partir da pessoa, é partir do ator, partir da emoção do ator, das ideias do ator, partir do ser humano vivo, e não partir de uma estética morta, não partir de uma série de preceitos estéticos mortos, mas é a partir da experiência vital mesmo. Nós partimos da experiência vital dos nossos atores, que eram brasileiros. O Stanislavski partia dos russos, de com quem ele trabalhasse. Nós partimos usando as mesmas técnicas que ele tinha desenvolvido, nós trabalhávamos com brasileiros. E o elenco nosso era gente do povo, quer dizer, Milton Gonçalves, Flávio Miliati, era o pessoal que vinha do povo até a classe média, digamos, né? Então, a partir do laboratório, eu me lembro que naquela época, você entrava no Teatro Arena às 9 horas da manhã, já tinha gente fazendo laboratório até no banheiro, entende? Em qualquer lugar que você entrasse, tinha gente fazendo laboratório o tempo todo, né? Então, a partir daí, nós criamos realmente um estilo brasileiro de interpretação. Quer dizer, mas isso não bastava. O criar um estilo brasileiro de interpretação e usar peças como Ratos e Homens, como Júnior Pavão de Shawnoquês, quer dizer, peças estrangeiras, quer dizer, tinha um sentido a meias, quer dizer, não tinha um sentido completo. Então, o que nós fizemos? Fundamos o Seminário de Dramaturgia. Eu não tinha ainda plena consciência da coisa. Eu demorei muito para ter consciência do que estava acontecendo ali. Porque eu era um cara que comecei num bairro muito pobre de São Paulo, entende? Não tinha tradição nenhuma de movimento estudantil, de teatro, nada, entende? Então eu demorei um pouco mais que o Zé Renato para fazerem a minha cabeça. Você, num certo sentido, foi o primeiro ator negro contemporâneo da história do teatro brasileiro. Como é que isso aconteceu dentro do Teatro de Arena? Bom, eu fui para o Teatro de Arena levado pelo Sérgio Rosa para participar lá de um espetáculo chamado Steinbeck. Era Ratos e Homens. E eu fui lá para fazer lá um preto velho. E aí já vinha de um outro preto velho, de uma peça de um clube de teatro, em que pintaram a minha cara e tal. O teatro amador. Teatro amador de São Paulo. E o Sérgio Rosa, participava desse grupo e me levou para lá para fazer um teste para entrar no Ratos e Homens, que era a peça que o Boal, recém-chegado nos Estados Unidos, ia montar no Arena. Aí eu fiz o teste e tal. Só tinha eu mesmo, né? Era o único preto que tinha nas paradas. E aí eu fui lá fazer o Crux, que era um cara corcunda lá no Ratos e Homens. E daí eu fui mais ou menos me ligando lá, eu fiquei conhecendo as pessoas, fiquei conhecendo o Flávio. E a exemplo do que o Flávio Miliati testemunhou, eu também era uma pessoa um tanto quanto alienada, eu não sabia muito das coisas, eu estava meio perdido no mundo. Eu era gráfico e continuo gráfico um pouco, né? Eu fiz um pouco de cada coisa na vida e eu estava meio perdidão no mundo. E no Arena é que eu fui descobrindo as coisas, eu fui aprendendo, foi me dando vontade de aprender, foi me dando vontade de ler, vontade de, enfim, de fazer as coisas. E como eu tinha um jeitinho mais ou menos lá para ser ator, eu também queria, o principal é que aquele mundo me encantou, não é? Eu queria sair do meu mundo de acordar às 6 horas da manhã e ficar trabalhando até às 6 horas da tarde em pé. Eu queria era moleza um pouco, né? Um pouco de moleza, um pouco de sombra e água fresca. E a promessa, à primeira vista assim, do mundo do espetáculo, era uma possibilidade de eu subir na vida, entre aspas. Entende? Então aquilo me encantou muito. As mulheres eram cheirosas, né? Os homens falavam bonito. E era gostoso, era um ambiente gostoso, as pessoas conversavam comigo. Entre as diversas crenças românticas daquele período de juventude do Arena, quais aquelas que você recorda pela sua força e pelo seu vigor? As coisas do Arena, as promessas do Arena. Olha, eu acho que a coisa, a um determinado momento, ficou muito importante dentro de mim, foi essa descoberta de que eu não vivia sozinho no mundo, honestamente. Que tinham pessoas do meu lado, e os próprios companheiros com os quais a gente trabalhava,
com os quais eu aprendi muito, e aos quais eu também ensinei alguma coisa, a coisa que o grande sonho era fazer o chamado teatro popular, fazer o teatro de tese, o teatro de briga, o teatro de discussão. E é sempre difícil, não é? Quer dizer, a gente faz lá uma peça de teatro, fica lá meses e meses no teatro e não atinge o que a televisão atingia com uma penada, não é? Mas o grande desejo, o grande sonho, a grande meta era fazer esse teatro popular. E, falando do meu lado, era fazer um tipo de teatro que pudesse discutir também um outro segmento da sociedade, a minha etnia. Sabe, essa semente estava plantada dentro de mim e eu não sabia, mas ela estava lá, plantadinha. E eu achava que através do teatro seria possível discutir essas coisas também socialmente, politicamente, filosoficamente. Haviam muitos atores e até cachorros. Isso era um problema, ter cachorros dentro do Teatro de Arena, com aqueles camarins apertados, e o cheiro dos atores e o cheiro dos cachorros, a confusão era total. Mas os dois papéis eram o que se chama papéis cavalares, e era uma luta de gladiadores. Não só eles se degladiavam na peça, e Jean Francisco Guarnieri é um ator até hoje de uma força extraordinária, quer dizer, um dos maiores atores com quem eu já contracenei, e isso evidente me puxava e me levava lá em cima num esforço fantástico. Foram meses de êxtase. Milton, como ator profissional, como é que você recebia? O Arena era uma cooperativa ou você tinha um salário? Olha, foi uma fase, em matéria de dinheiro, foi uma fase muito complicada, porque de vez em quando tinha dinheiro, de vez em quando não tinha. Tinha uma contabilidade lá que era, sabe, quem era de dentro, sabe, recebia, quem não era, recebia um bocadinho. E a gente, eu fui ficando mais ou menos lá. Mas espera aí, em termos de dinheiro, você era de dentro ou não? Não, até que eu era de dentro, sim. Eu recebia lá uns trocados lá. Não, e recebia muito mais do que se eu estivesse trabalhando na gráfica, não é? Mas de vez em quando pintavam umas coisinhas meio brabas lá, né? Eu me lembro que nós passamos vários natais e vários fins de ano, vários carnavais, numa dureza, meu amigo. Sabe, no Natal não fazia clim-clim, não tinha, né? O público ia embora, não tinha como comprar presente. Mas não era tão miséria assim, não. Mas não tinha nada pra fazer aquela festa, né? E as pessoas lá do meu bairro, do meu lado, diziam: mas como é que é, rapaz? Você não é artista? Como é que... Tá duro? Como é que é? Eu dizia: não, estamos aí e tal, a gente tá plantando o futuro, aguenta aí. E a gente de vez em quando fazia a nossa festinha. O tema, a solidão humana, foi um problema que seria válido até hoje. Até hoje, nas rodas de amigos, a gente discute se teria alguma validade uma remontagem de Ratos e Homens. E chega-se à conclusão que a obra ainda seria atual, porque na realidade, aqueles homens sós, aqueles homens que viviam de suas fantasias, de vendendo sua força de trabalho, de fazenda em fazenda, tendo trabalho periódico, ocasional, esses homens hoje aqui no Brasil chamam-se boias frias. Então, quase que poderia ter sido feita uma adaptação da peça de Steinbeck para uma problemática atual brasileira dos boias frias. Jorge, eles foram caçar e não me levaram. Por que eles não me levaram? Eu gosto de caçar. Eu fiz alguma coisa errada? Não tem importância. Será que eu fiz alguma coisa errada, Jorge? Não tem importância. Fica quietinho aí, Dani. Fica quieto. Jorge, você vai ficar zangado comigo? Como nos velhos tempos?
zangado com você. Jorge, como quando você dizia, se não fosse por sua causa, eu pegava meu ordenado. Jesus Cristo, nem você não se lembra de nada que acontece, mas se lembra de cada palavra que eu digo. Continua, Jorge. Continua. E quando chegava o fim do mês... Não. Eu vou contar pra você. Se eu vivesse só, eu tinha uma vida muito mais fácil. Eu arranjava um emprego e não me amolava. Você quer que eu vá embora? Não. Porque se você ficar bravo comigo, eu posso ir embora e eu posso me meter no fundo de uma cova e eu fico lá até você não ficar mais zangado comigo. Eu quero que você fique aqui comigo. Então, conta dos outros, Jorge. Como é que são os outros? Os outros? Gente como nós não tem família. Junta algum dinheiro e depois joga todo ele fora. E não tem ninguém no mundo que se importe com eles, mas nem um bocadinho. E por quê? Porque eles são diferentes de nós, porque conosco não. Porque eu tenho você e eu tenho você. E nós temos um ao outro. Isso aqui é. Isso aqui é. Conta, Jorge. Conta como é que vai ser. Olha pra lá, Lene. Lá. Olha pra lá como você quase pode ver tudo. Nós vamos ter uma casinha. E uma vaca. E talvez um porco e galinhas. E perto da casa, nós vamos ter um pedaço de terra com alfafa. Para os coelhos. É. Para os coelhos. E eu vou cuidar dos coelhos. E que a terra vai dar para nós. Fica olhando para lá, né? Olha lá, no outro lado do rio. Tá vendo lá? Onde, Jorge? Não, fica olhando, olha, pro outro lado do rio. Você pode ver tudo, Lene, tudo. Eu não estou vendo, Jorge. Não, você vai ver sim, Lene, olha. Vai ser bom, viu? Muito bom. Não vai ter encrenca, nem briga. Ninguém vai machucar ninguém, nem roubar de ninguém. Vai ser bom, Lene. Bom mesmo. Jorge, eu estou vendo, Jorge. Ali, do outro lado do rio, eu estou vendo. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Deixei a fatia mais doce da vida
na mesa dos homens, de vida vazia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Vida, minha vida, olha o que é que eu fiz. Verti minha vida nos cantos, na pia, na casa dos homens, de vida vadia, mas vida ali, quem sabe, eu fui feliz. Luz, quero luz, sei que além das cortinas são palcos azuis, infinitas cortinas com palcos atrás. Arranca a vida, estufa a veia e